Família na Real está de volta, hoje tratando dos direitos previdenciários no âmbito da família. Tirando muitas dúvidas aqui comigo, o doutor John Lisbino, professor, palestrante e advogado com larga experiência no direito previdenciário. Doutor John, muito obrigada mais uma vez de estar aqui compartilhando conosco sua experiência prática, seus conhecimentos no âmbito previdenciário, porque você é meu colega familiarista, mas também, e ainda também, previdenciarista, então a gente vê como são muitos detalhes realmente do direito previdenciário, direito das famílias, como eles se relacionam, e esse programa está valendo ouro aqui para os profissionais e para a população. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço ter essa oportunidade de a gente dialogar sobre duas áreas que são, como a gente falou agora há pouco, muito próximas, e eu tenho amor por ambas. Sim. Compartilho uma delas com você. Pois é. E a gente vai entrar agora num tema importantíssimo, que é sobre a união estável, né? Na prática, a comprovação da união estável para fins previdenciários deve ser feita antes em uma ação judicial na vara de família ou pode ser produzida diretamente no processo previdenciário. E aqui, doutor John, eu acho importante a gente ter algumas considerações da união estável. Nós temos, inclusive, um programa já somente sobre esse tema, porque é um tema que requer realmente um tempo grande. Então, aqui a gente vai só relembrar o nosso telespectador daqueles requisitos que caracterizam a união estável. Hoje, no Brasil, vamos dizer assim, nós temos o nosso Código Civil, nossa Constituição, temos as leis, né, que de alguma forma foram revogadas em pontos particulares ali dos requisitos. Então, a publicidade nós temos, ou seja, aqueles companheiros que vivem ali no intuito, como se fosse uma família ali para a sociedade, para os vizinhos, para as pessoas que ele conhece, que é diferente de namoro, também a gente já trouxe aqui essa diferença, porque o namoro ele não vai trazer consequência jurídica familiar em relação à família, ao direito das famílias, pelo menos. Tem a questão da continuidade, ou seja, para se caracterizar a união estável, é preciso essa publicidade, ou seja, aquele casal ser visto como um casal e como uma família, porque família também pode ser um, pode ser dois, então aquele casal ele tem que ser visto como um casal. A continuidade diz respeito a questão ali de não ter interrupções naquela relação. Ou seja, aquele casal que vai e volta, o famoso termina e volta, ali de repente isso pode ser um fator que atrapalhe ali a configuração, a prova da união estável. Nós temos também a questão do intuito de constituir família, que esse talvez seja um dos requisitos mais importantes, que é aquele casal, como eu disse aqui, ter essa vontade de não, nós somos um casal, nós realmente temos a intenção ou vivemos uma família, o que é diferente de um casal estar juntos sem essa pretensão de ser uma família. E aqui é importante dizer, caracterizar a união estável, não necessariamente precisa existir um tempo de duração, né? Hoje pelo Código Civil, pela jurisprudência, independe do tempo. Então, um casal que atenda a todos esses requisitos de continuidade, publicidade, durabilidade, ou seja, tem que ter ali uma duração razoável, mas não tem um tempo como tinha na legislação anterior, nas leis, né, que ali regiam a união estável. Então, hoje, pelo Código Civil, não tem esse tempo. Por isso que é algo muito difícil para o profissional da área de família, trazer essa comprovação realmente da união estável, que aquele casal vivia união estável. Então, se aquele casal não tiver, vamos dizer ali, um contrato de convivência, como a gente já colocou em outros programas, que é formalizar a união estável, aquele casal, em uma necessidade de fazer valer seus direitos, ele terá que judicializar, ele vai ter que entrar na justiça para comprovar essa união estável. Então, a questão do tempo, ela não vai ser um fator determinante. Pode ser que um casal com 1 ano de relação e um com 5 anos seja união estável. A questão de ter filhos, muita gente acha, porque eu tenho filhos, eu vivo união estável. Não, é uma prova importante, mas não é determinante. Tem que haver ali a comprovação de todos esses requisitos. Doutora, eu vivo debaixo do mesmo teto. Isso também é união estável? Nem sempre.
Então, a gente sabe que hoje, com os namoros que estão mais avançados, mais modernos, as pessoas, com a pandemia, com a necessidade do isolamento social, as pessoas sentiram essa necessidade ali, não, vamos morar juntos, mas é preciso todo esse cuidado que a gente está dizendo. Então, nem sempre também quem mora junto vive união estável. Então, com essa introdução, doutor John, aí, do que é uma união estável, eu queria que o senhor explicasse agora no âmbito previdenciário a nossa pergunta, que é exatamente a comprovação dessa união para fins previdenciários, ela tem que ser feita na vara de família ou no âmbito de previdência? Rosa, você colocou muitíssimo bem o que é essa união estável. Só que nós também sabemos que há muitos casais que não se preocuparam em registrá-la. Apenas decidiram viver, conviver, até na mesma casa e passaram a vida toda dessa forma. No falecimento de um deles, surge grande questão. Como comprovar essa união estável, já que não tinha o registro, não tinha um contrato dessa união? Nesse caso, há duas possibilidades. Primeiro, se o sobrevivente, o companheiro sobrevivente ou a companheira quiser pleitear dentro do aspecto sucessório seu direito à herança, terá necessariamente que ajuizar uma ação para que esta união seja reconhecida. É o reconhecimento da união pós-mortem, que nós chamamos assim na nossa prática. Agora, se o objetivo da companheira, do companheiro sobrevivente for apenas pleitear a pensão por morte, ele não precisará ajuizar esta ação primeiro no âmbito da Justiça Comum Estadual, para depois, com a sentença, pleitear no âmbito da Justiça Federal ou do próprio INSS esse benefício. O juiz federal, hoje, a jurisprudência coloca isso, ele também tem competência para reconhecer, para declarar a união estável. Agora, o efeito desta decisão, desta sentença, é restrito ao aspecto previdenciário. Com esta sentença, por exemplo, ela não vai poder pleitear um inventário ou tentar ali obter a herança que é cabível ao companheiro. Ela vai precisar ir para a Justiça Comum Estadual, na vara da família, reconhecer esse direito para depois, do direito sucessório, ter a sua parte. Agora, reitero, para fins previdenciários, o juiz federal pode reconhecer essa união estável, que se limitará à concessão do benefício da pensão por morte. É excelente. John, é uma informação que eu acredito que muitas pessoas não sabiam realmente, mas aí vem aquela dúvida que é constante em nossa área de atuação. A gente sabe que para se configurar uma união estável, o código ele exige que a pessoa esteja pelo menos separada de fato, ou seja, ela ou é solteira, certo? A pessoa, para ela poder ter união estável no Brasil, ou ela é solteira, ou ela pelo menos está separada de fato. Mas o que é isso, doutora Rosa? Separado de fato não vive mais como um casal com aquela outra pessoa, que acontece muito em nossa área, que é aquele casal que era casado, mas que nunca formalizou o seu divórcio, que nunca colocou no papel ali que está divorciado. Então, o fato deles não estarem mais vivendo como um casal e não formalizar o divórcio, isso se chama separação de fato. Mas aí, essa pessoa que ela tem uma união estável com alguém, mas que ela não formalizou o seu divórcio com sua ex-cônjuge, como fazer no caso de falecimento desse cidadão na pensão por morte? Essa que é ali a companheira, ou mesmo que não fosse uma companheira, vamos até polemizar mais, doutor John, aquela famosa amante, porque eu também peguei vários casos assim, de pessoas, e a gente detesta esse termo, inclusive, mas eu falei para a população entender, eu acho muito pejorativo, realmente a gente chama uniões paralelas ali, nossa área de atuação. Então, aquele cidadão que tinha, que mantinha uma relação paralela com sua esposa, essa terá direito? Então, eu quero que você fale da companheira e da pessoa que realmente mantinha união paralela com o cidadão que faleceu. É um tema muito polêmico. Muito. As pessoas costumam discordar bastante sobre essa questão. Popularmente se fala amante, e mas... tem a questão dos valores morais, religiosos, que acaba trazendo ali muita polêmica
no âmbito familiar. O próprio julgamento social da questão. Isso. Como você muito bem colocou, a jurisprudência, ela chama esta pessoa de ou concubina ou cúmplice. Alguns julgados utilizam a expressão cúmplice. É verdade. E muitos doutrinadores acabam alocando essa situação em um contexto de família paralela, como você colocou. Durante muitos anos, Rosa, o judiciário enfrentou muitas questões, muitas causas relacionadas a esse tema. A pessoa morria, tinha a sua companheira, mas também mantinha um relacionamento extraconjugal. E acabava que as duas pessoas entravam com um pedido de rateio. O INSS, inclusive, já chegou a conceder o rateio de pensão relacionado a situações como essas. No entanto, em 2021, então isso é muito recente. Já vi decisões realmente há muito tempo. Isso, em 2021, o caso chegou ao STF em um leading case sobre essa questão em específico, e o STF nos colocou de forma muito clara, e isso gerou muita discussão no meio, tanto no meio previdenciarista como no meio familiarista, porque o relator foi, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, a monogamia era um princípio, e um princípio constitucional. Dentro da teoria familiarista, a monogamia não é vista como princípio, é vista como postulado e sequer constitucionalmente estabelecido, mas ele deixou claro, olha, monogamia é um princípio e é um princípio constitucional. Por conta disso, as relações concubinárias não poderão ser reconhecidas como família. Diante disso, ele coloca a impossibilidade do rateio entre a amante e a viúva do segurado falecido. Então, de 2021 para cá, o STF cravou a impossibilidade desse rateio. E no que tange a companheira? Aquela que realmente está ali e ele está separado de fato. No eventual morte, ela precisa judicializar também no âmbito da família essa união estável para que, junto ao INSS, ela obtenha esse rateio? Então, não necessariamente. Como eu falei agora há pouco, se o objetivo dela for o reconhecimento da família para fins sucessórios, ela tem que fazer isso, ela tem que ajuizar a ação, uma vez que a união, estamos falando de uniões não registradas, né? Que não foram feitos os contratos para reconhecimento daquele modelo. Exato. Então, se o objetivo dela também for o aspecto sucessório, tem que ajuizar a ação no âmbito da Justiça Comum Estadual. Agora, se o companheiro não deixou bens a serem partilhados, inventariados, e ela quer apenas a pensão por morte, ela não precisa ajuizar essa ação na Justiça Comum Estadual. Né? Mesmo tendo a esposa, que a gente chama no papel, né? A esposa que está ali formalmente casada, mesmo assim. E aí a gente volta até aquela questão anterior. Essa esposa, mesmo sendo separada de fato, né, não tendo mais durante muito tempo aquela relação, ela também pode ser beneficiária da pensão. Não por ser registrada como esposa, mas se ela comprova a dependência econômica, é possível esse rateio. Pois é, porque é importante você bem colocar o motivo, porque a gente sabe que pela jurisprudência, a separação de fato, ela encerra-se ali a comunicação patrimonial. Então, essa esposa, ela não vai ter mais direito a nenhum bem, falando agora de partilha, porque são institutos que se comunicam, né? O John falou de sucessão, eu estou falando de partilha em vida agora. Tem a partilha em morte, que é a sucessão, partilha em vida, que é com o divórcio e a dissolução da união estável. Então, numa situação em que um casal está separado de fato, a comunicação patrimonial, no caso do regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, a população entender melhor, vai até a separação de fato. Mas, para efeito previdenciário, como o John colocou, ou seja, pensão por morte, mesmo ela estando separada de fato, se ela comprovar essa necessidade, e aí tem que ser na justiça. Isso. Confere? Isso. E aí ela poderá também se beneficiar desse rateio da companheira atual, que é aquela que vive união estável. Veja só, porque aí vai se inverter os papéis, né? A atual companheira é que vai ter o direito naquela hora, porque ele já está separado de fato há muitos anos, vamos dizer assim, da ex-esposa. E outro ponto, Rosa, dentro dessa discussão que nós estamos tratando aqui, é a questão temporal. Você colocou muito bem, inclusive, que não há um limite temporal para caracterizar uma união estável. A legislação brasileira não coloca isso. O Código Civil, no artigo 1723, fala união duradoura, mas não especifica. Agora, é importante que a gente saiba que no aspecto previdenciário, o critério temporal é relevante. Para a lei previdenciária, essa união estável tem que ter, no mínimo, 2
2 anos para que a companheira tenha direito à pensão por morte por mais tempo. Quando eu falo mais tempo, é porque eu falei no bloco anterior que existe uma tabela de idade. Ela só é vitalícia para o cônjuge sobrevivente se ele, durante ali, ou melhor, na ocorrência do fato gerador, ele tiver mais de 44 anos. E aí ele vai ter essa pensão vitalícia. Não tendo 44 anos, nós temos uma progressão de tempo. Só que, quando a união estável, ou até mesmo o casamento, ele dura apenas 1 ano e meio, menos de 2 anos, e aí vem o falecimento de um dos cônjuges ou companheiros, o sobrevivente só vai ter direito a 4 meses de pensão por morte. John, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Eu queria que a gente tentasse, de forma objetiva, falar sobre um ponto muito importante também, que deve ser uma dúvida da população, que é sobre o enteado. Essa questão de enteado, de padrasto, de madrasta, é sempre muito polêmica em nossa área. Sim. E o enteado, ele se equipara a filho para fins de recebimento de pensão por morte? Quais os critérios para garantir esse direito? Isso também é outro tema que envolve muito, tanto o previdenciário como o direito das famílias. Nós temos um modelo familiar que eu considero um dos mais bonitos no termo em si, que é a família mosaica ou família reconstituída, que é também um padrão de modelo familiar que a gente percebe que tem se expandido muito, tem ficado cada vez mais comum, que é o que engloba padrastos, madrastas, enteados. Temos um programa lindo com a doutora Maria Cláudia falando sobre isso. E aí, dentro do direito previdenciário, como que isso é refletido? O enteado, e isso está previsto em lei, tá, Rosa? O enteado, ele é equiparado a filho para fins de benefícios de pensão por morte, por exemplo. No entanto, o segurado, no caso o padrasto ou madrasta, eles precisam declarar esta dependência no INSS. É muito importante que eles o façam isso. Não é para que esse enteado pleiteie só após a morte. O próprio segurado em vida, ele preenche uma declaração no INSS, colocando o enteado ou enteada como dependente. Isso vai trazer um reflexo no futuro para fins previdenciários, para gerar um benefício de pensão por morte. Mas, além disso, este enteado precisará comprovar a dependência econômica do seu padrasto, agora falecido, para que ele possa receber a pensão por morte. Em qualquer idade, ele precisaria comprovar isso? Até 21 anos, seguindo os mesmos critérios para os filhos, a não ser que esse enteado, ele maior de 21 anos, entre naquelas mesmas exceções, que é a invalidez ou a deficiência grave, ou deficiência mental ou intelectual. Agora, Rosa, também isso a gente tem que frisar, isso tudo muda. Se esse enteado, ele deixa de ser enteado e passa a ser filho socioafetivo. A gente vai falar da socioafetividade, porque ele sendo filho socioafetivo, ele não precisa comprovar a dependência econômica e nem ter o seu padrasto, agora pai socioafetivo, ter realizado a declaração de dependência. Excelente. A cada programa, reforçamos nosso compromisso de levar informação e acolhimento às famílias brasileiras. E hoje, mais do que entender os caminhos legais, queremos lembrar que por trás de cada benefício está uma história de amor, de cuidado e de proteção, seja no nascimento de um filho, na perda de um ente querido ou na formação de novos laços familiares. O direito previdenciário precisa caminhar junto com a realidade das famílias. Agradecemos imensamente ao nosso convidado, Dr. John, que nos trouxe aí luz a temas tão importantes com sensibilidade e clareza. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, foi uma honra participar, estar aqui e levar informação também para quem está em casa acompanhando, porque esses direitos que nós estamos discutindo aqui são direitos garantias. Servem para que as pessoas tenham a efetividade que a justiça social deve ser analisada e imposta no seu dia a dia, nas suas relações, principalmente nas relações de família. E a você que nos acompanha toda semana, fica o nosso convite. Compartilhe esse programa com quem precisa saber mais sobre os seus direitos. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.